Olá, esse material é baseado no caderno de número 6 do projeto ENAC Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no ciclo de vida de um protesto. Sabe, desde o momento em que ele nasce, passando por todas as possíveis alterações até a hora do seu cancelamento. É uma jornada com regras bem claras e a gente vai desvendar cada uma delas juntos. Vamos lá? Bom, tudo começa aqui, com essa pergunta que tira o sono de muita gente. O devedor recebeu intimação, teve aquele prazo de 3 dias úteis, o famoso trido legal, para quitar a dívida no cartório. Mas o prazo acabou e o pagamento não aconteceu. E agora? O que acontece no dia seguinte? É aí que o jogo vira e a gente chega num ponto sem volta. Exatamente isso, um ponto de não retorno. Aquilo que era só um aviso, um apontamento, está prestes a se transformar em algo muito mais sério. Agora, a coisa ganha corpo com consequências jurídicas e financeiras bem reais, bem palpáveis. E o nome desse ato é lavratura. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento oficial do protesto. É o momento em que o tabelião formaliza, em livro próprio, que a dívida não foi paga no prazo. A partir desse exato instante, a informação se torna pública e, mais importante, passa a ter fé pública. Ou seja, a lei presume que tudo que está registrado ali é verdade. E o prazo para isso acontecer é super rigoroso. Não tem negociação, não tem jeitinho. A lavratura do protesto acontece impreterivelmente no primeiro dia útil, logo depois que o prazo de 3 dias se esgota. É a famosa regra do D+1. Se o prazo terminou na sexta, por exemplo, pode ter certeza que na segunda-feira esse protesto será lavrado. Certo. Então o protesto nasceu, foi lavrado, mas isso quer dizer que ele é uma rocha, algo que nunca mais pode ser alterado? De jeito nenhum. Como o professor Lessa sempre reforça, o registro público é um documento vivo. Ele precisa acompanhar a realidade, e a realidade jurídica pode mudar. É exatamente para isso que existem as Averbachain. Pois é, e como é que a gente pode mexer nesse registro? Basicamente de duas maneiras principais. A primeira é a retificação. Sabe quando tem um erro de digitação no nome ou no CPF? É para isso que ela serve, para corrigir esses erros materiais óbvios. Já a segunda, a sustação de efeitos, é um ato bem mais complexo. É quando vem uma ordem do juiz mandando congelar a publicidade do protesto porque a dívida ainda está sendo discutida na justiça. E aqui, ó, presta atenção que isso é dica de ouro para a prova, daquelas que o professor Lessa adora destacar. Se o erro foi do cartório, uma digitação errada, por exemplo, quem é que paga pela correção? A resposta é ninguém. A retificação é feita de graça, sem custo nenhum nem para o credor nem para o devedor. Afinal, a responsabilidade pelo erro foi do próprio cartório, né? Anota isso aí. Agora sim, a gente chega na parte final do ciclo, o momento que o devedor mais espera. Como é que se apaga um protesto? É o caminho da redenção, para resolver a pendência de uma vez por todas e finalmente limpar o nome na praça. O grande final dessa história é o cancelamento. Mas olha, tem um detalhe aqui que é fundamental. Cancelar não significa apagar o registro dos livros do cartório, tá? Aquele registro histórico vai ficar lá. O que o cancelamento faz é tirar a publicidade daquele protesto. Na prática, é isso que faz com que o nome da pessoa fique limpo de novo, permitindo que ela tire uma certidão negativa. E o processo para chegar lá é bem metódico. Primeiro passo, claro, é pagar a dívida. Mas atenção, depois que o protesto foi lavrado, o pagamento não é mais feito no cartório. Ele tem que ser feito direto para o credor. Com a dívida paga, o devedor pega o documento certo que comprova isso, leva no cartório e, por último, paga as taxas do serviço de cancelamento. Tá, mas que documento certo é esse? A lei, como regra, nos dá duas opções. A principal, a prova máxima, é o próprio título original que foi protestado. Se o devedor aparece no cartório com ele em mãos, a lei já presume que a dívida foi paga. Simples assim. Agora, e se o título sumiu? Ou se for um título eletrônico, que nem existe em papel? Aí a gente usa a segunda opção, a famosa carta de anuência. É uma declaração do credor dizendo, olha, recebi o dinheiro, pode cancelar o protesto. E é aqui que a modernidade entra em campo e muda tudo. Olha só a diferença. Se essa carta de anuência for em papel, a lei exige que a assinatura do credor tenha firma reconhecida em cartório. É uma etapa a mais. Agora, se ela for eletrônica, enviada pela plataforma oficial a Semprot, aí não precisa de reconhecimento de firma. A segurança da certificação digital já basta. Isso deixa o processo muito mais rápido e seguro. É um ponto importantíssimo hoje em dia.
Muito bem, já entendemos como o protesto nasce, vive e morre. Agora, vamos focar naqueles detalhes que são verdadeiras armadilhas em provas, como o professor Lessa sempre alerta. São aqueles pontos que costumam gerar muita confusão e que a banca examinadora adora cobrar. Ah, o famoso prazo de 5 anos. Quanta gente boa escorrega aqui. É um erro muito comum achar que depois de 5 anos o protesto caduca e some do mapa. Não é bem assim, gente. O registro no livro do cartório é para sempre. Ele é perpétuo. O que acontece depois de 5 anos é que ele deixa de aparecer nas certidões comuns, aquelas que os bancos e lojas pedem. A vitrine negativa fecha, mas o registro histórico continua lá, guardadinho. Outro ponto que sempre gera dúvida e é a questão certa em concurso: quem paga a conta de cada ato? Se o credor desiste, quem arca com os custos? Se o devedor paga a dívida no cartório antes de protestar, de quem é a responsabilidade? E no cancelamento, para quem vai a conta dos emolumentos? Vamos esclarecer isso de vez. Esse quadro do material do professor Lessa é simplesmente perfeito para organizar as ideias. Antes da lavratura, a lógica é bem direta. Quem toma a iniciativa, paga. O credor desistiu, ele paga os custos. O devedor pagou a dívida no balcão para evitar o protesto, ele paga tudo. Agora, depois que o protesto foi lavrado, só existe um caminho, que é o cancelamento. E quem paga por ele? O maior interessado, que em 99,9% dos casos é o próprio devedor. A regra é clara: quem precisa do ato, paga por ele. Para a gente finalizar, vamos fazer aquela revisão estratégica bem rápida no estilo flashcard. São os pontos que você não pode, de jeito nenhum, esquecer na hora da prova. É para gravar na memória. Primeiro ponto, o mais básico de todos: lavratura é igual a D+1. Acabou o trídio legal, no primeiro dia útil seguinte, bum, o protesto nasce. É um prazo fatal, não tem conversa. Segundo, e essa é uma pegadinha clássica: um simples comprovante de depósito, um recibo de Pix, nada disso serve para cancelar um protesto. A lei é muito clara: ou você apresenta o título original ou apresenta a carta de anuência com os requisitos legais. Fora disso, o tabelião não pode fazer nada. Terceiro ponto, a modernidade ao nosso favor. Lembre-se sempre que a carta de anuência enviada eletronicamente pela Senprot dispensa o reconhecimento de firma. Isso é uma mão na roda, desburocratiza e acelera demais o processo de cancelamento. E por último, a regra de ouro dos custos depois que o protesto já existe. Quem paga o cancelamento? O interessado. E quem é o interessado em limpar o nome? O devedor. Então, é ele quem arca com os emolumentos. Simples assim. E a gente encerra com essa reflexão muito poderosa do professor Lessa. Ela nos mostra o papel duplo do tabelião. Ele não está ali só para registrar a dívida. Ele atua nas duas pontas. Primeiro, ele registra a falha, o protesto, para dar segurança para o mercado de crédito. Mas depois, ele também formaliza a superação, o cancelamento, ajudando a reintegrar aquele cidadão à vida econômica. É uma visão muito completa da função social do protesto. Esse material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!